Eu nem acredito que este momento está acontecendo, pois sim, eu estou aqui pra gente bater um papo sobre The Vampire Diaries. Gente, que saudade de falar dessa sériezinha maravilhosa. Eu tenho algumas coisas aqui pra falar. Como sempre, esse vídeo não tem roteiro nenhum, eu quero fazer um bate-papo aqui com você, meu querido amigo, que tá com saudade dessa série e que sim, viu as notícias recentes, viu que a Julie Plec tá simplesmente maluca. Você não entendeu errado, você leu o título certo. The Vampire Diaries pode ganhar um filme, mas não significa que vai rolar, hein? Mas no decorrer do vídeo, então, eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre isso e vamos bater um papo mesmo sobre essa série, porque eu tô com saudade, tava, assim, esperando uma desculpa pra poder conversar sobre The Vampire Diaries, entendeu? Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, não esquece de dar aquele like maroto que me ajuda bastante e, claro, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Chega de enrolação e bora finalmente falar sobre The Vampire Diaries. Antes de começar o vídeo, eu quero me achar um pouquinho. Eu posso, gente. Eu acho que com tantos anos falando sobre essa série aqui no YouTube, eu jamais imaginaria que este momento ia acontecer. Se você aí me segue no Instagram, você já sabe o que rolou. Pois sim, eu vi o Joseph Morgan pessoalmente na CCXP esse ano e eu ainda não estou acreditando nesse momento. Gente, olha essa foto. Eu que tirei essa foto, vocês têm noção? O homem tava tão perto de mim, mas ele estava tão perto de mim que se ele chegasse um pouquinho mais perto, eu beijava na boca dele, pra vocês terem noção de tão perto que eu tava dele. Ai, gente, olha, eu gritei, eu fiquei muito animada, Gente, enfim, eu gravei todo o momento ali dele no painel da CCXP e eu fiquei extremamente feliz porque o Klaus Mikaelsen é o meu personagem favorito e ver o Joseph Morgan ali cara a cara foi uma experiência que eu jamais imaginaria e eu acho que nem vocês que me acompanham há muito tempo, né? Então eu fiquei muito feliz, muito feliz de poder ver esse homem na minha frente e eu ainda não estou acreditando. Ai, que delícia. Mas tá, o assunto desse vídeo realmente é sobre um filme de The Vampire Diaries que pode ou não acontecer. E é nesse momento que você me pergunta, tá? De onde surgiu esse papo? De onde surgiu essa conversa? E como sempre, né, meus amigos, quem acompanha os bastidores de The Vampire Diaries com certeza não ficou nada surpreso com esse acontecido. A senhora Julie Plec enlouqueceu e em uma convenção ela disse que conversas estão rolando sobre um filme de The Vampire Diaries. Pois é, eu vou colocar aí o trecho que ela fala sobre isso na convenção para que você aí tire suas próprias conclusões antes da gente continuar esse bate-papo, combinado? Apparently it's somebody's desire to do that. Is it really? Yeah. No joke. Really? Yeah. Wait, whose? Not apparently it's a conversation that's being had somewhere. That's all I know. Really? Eu confesso que gostaria de ficar animada pra um filme de The Vampire Diaries, mas a verdade é que não, eu não fico nem um pouquinho animada e eu vou contar pra vocês o motivo de tudo isso. Vocês sabem que é uma das minhas séries favoritas e eu surto. E eu já falei pra vocês inúmeras vezes que eu e The Vampire Diaries, a gente tem tipo um relacionamento tóxico. Por quê? Pode sair a série que for, o filme que for, o livro que for, eu estarei lá, entendeu? Pode ser ruim, tipo Legacy. A gente sabe que Legacy não era bom, mas eu me divertia. Eu gostava de assistir porque não interessa qual produção, não interessa se vai ser bom ou ruim. Se tem o nome de The Vampire Diaries, tem o meu play, e exatamente por isso que eu já nem quero que tenha um filme, porque eu vou ser obrigada a assistir porque a gente tem essa relação. Eu sou extremamente fiel a esse universo, seja boa, seja ruim, eu jamais vou abandonar. Porém, a Julie Plec está completamente maluca porque um filme sobre essa história não faz o menor sentido. A não ser que ela crie sei lá, um reboot com novos personagens ou até mesmo, né, eu não queria isso também, mas fazendo toda a história novamente, mas algo que não tenha ligação com as séries que a gente viu especificamente. Eu acho que, na verdade, se a Julie quiser fazer algo sobre o universo de The Vampire Diaries, ela poderia explorar outros personagens e outras histórias ao invés de fazer um filme se baseando na história que a gente já viu finalizada. Por exemplo, a Bonnie, ela tem um final meio que aberto, entre aspas, e a Bonnie poderia facilmente ter um spin-off com ela viajando pelo mundo dela ensinando magia, mas com tantas tretas nos bastidores, quem acompanha esse universo já sabe muito bem, sabe que um spin-off sobre a Bonnie é algo, assim,
praticamente impossível de acontecer. Então é algo que fica apenas nos meus sonhos mesmo, porque a treta é grande, viu? Mas também seria muito interessante, por exemplo, se a Julie Plec fizesse, sei lá, um prequel contando sobre a história da família Bennet antes dos acontecimentos que nós vimos em The Vampire Diaries, por exemplo. Eu só tô jogando aqui pra vocês o que tá vindo na minha cabeça. Pode ser uma coisa mais interessante, tipo uma minissérie contando sobre a família Bennet. Gente, ficar mexendo com o que tá quieto, ficar mexendo com o que já foi finalizado é algo muito preocupante pra mim. Eu acho que um exemplo claro disso é o filme de Teen Wolf. O filme de Teen Wolf foi algo extremamente pedido pelos fãs. Nós ficamos anos e anos pedindo uma nova temporada, pedindo um filme, e aí saiu o filme. Eu acho que eu nem preciso falar mais nada, né? O filme tem, sim, algumas coisas boas, mas esse filme de Teen Wolf, na minha opinião, não vou dar spoiler, mas assim, eu acho que foi uma coisa mais de fanservice para os fãs de Scott e Allison, e aí eles acabaram prejudicando a história de outros personagens com isso. Mas se você ainda não viu, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o filme de Teen Wolf, então é só clicar nos cards, combinado? E o meu receio é que exatamente a mesma coisa aconteça com The Vampire Diaries. Pra vocês entenderem um pouquinho a minha linha de raciocínio, vamos relembrar aqui juntos o final de cada uma das 3 séries do universo. Nós temos no final de The Vampire Diaries o Stefan casando com a Caroline, ok? Então, teoricamente, Caroline foi endgame. A gente tem que prestar bastante atenção no final dos casais, porque eu já tenho visto uma galera surtando aí, imaginando Klaus e Caroline endgame, Stelena voltando. Gente, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, mas não estou falando por preferência, até porque eu prefiro Caroline, eu adoraria que Klaus e Caroline fossem endgame com certeza, mas eu estou falando sobre coerência com a história que foi apresentada, ok? Mas não apenas isso, nós também tivemos o Stefan se transformando em humano, e ele pega a cura e coloca no Damon. Então, no final de The Vampire Diaries, o Damon é humano, o Damon já não é mais um vampiro. E aí que eu te pergunto, se rolar um filme de The Vampire Diaries, vai ser interessante com o Damon não sendo um vampiro? E aí nós temos também aquele momento que, infelizmente, o nosso Stefinho morre com o fogo do inferno, tem a Catherine também. Só que a gente também tem que colocar em mente que, como o Stefan tirou a cura do seu organismo e colocou no Damon, ele ia morrer de qualquer jeito, porque ele ia começar a envelhecer rapidamente até morrer, igual aconteceu com a Catherine. Então, no final, nós também vimos o Stefan chegando na paz, né, no céu, no afterlife, como você quiser chamar. Ele acaba encontrando a sua melhor amiga, Lexi, que também morreu. Então a gente já sabe que o final do Stefan foi aquele ali, né? E aí, com isso, nós temos a Bonnie, que vai sair viajando pelo mundo, como eu falei. O final da Caroline a gente vê em Legacy, então a gente já fala sobre isso. O final do Matt também a gente já sabe o que acontece com ele lá em Legacy. O final da Laurie, a mesma coisa. Mas a gente também tem o final do Enzo, pois o vampirão, infelizmente, morreu também. Ou seja, você já vai percebendo que a maioria dos personagens de The Vampire Diaries morreu no final, né? E eu acho que o maior erro pra esse filme acontecer, entre aspas, é que eles acabaram mostrando o afterlife de Delena. Eles acabam falando que depois de viver uma vida inteira juntos, nós vimos até mesmo a aliança deles, pois eles são casados agora, eles acabaram chegando ali no afterlife. Nós não sabemos exatamente quando Delena morreu, mas a gente sabe que em algum momento eles vão morrer, só que muitos anos vão se passar até chegar neste momento que a gente vê ali no finalzinho, que mostra a Helena reencontrando a sua família toda morta, que a gente vê o Damon também encontrando o Stefan ali, enfim. Dito tudo isso, vamos pensar um pouquinho sobre o final de The Originals, então, pra ver se dá pra rolar um filme. O final do Klaus e do Elijah, eu acho que eu nem preciso dizer, né? O Klaus e o Elijah, infelizmente, morrem ali no final também. Os dois acabam se sacrificando em uma cena desgraçada, que acabou com o meu psicológico, eu chorei igual uma criança. Mas lá em Legacy a gente já descobre que eles estão também no afterlife, eles também encontraram a paz, assim como a Hayley, que também morreu. E aí no final de The Originals nós temos a despedida ali do Klaus com a filha e com todo mundo, e tem uma despedida dele que vale muito lembrar, que é com a Rebecca. A Rebecca é uma vampira original, como a gente já sabe muito bem, e o Klaus prometeu que assim que o Damon morresse, a Rebecca poderia ir buscar
buscar a cura, né? Ele já tinha pedido pra Caroline fazer esse esquema aí. Então a Rebecca, ela ainda é uma vampira e ela está esperando o Damon morrer pra poder encontrar a sua cura. Esse momento que a gente vê o Afterlife de Delena é uma coisa que aconteceu há muitos anos aí na frente, tá? Então nessa linha temporal de The Originals, Delena ainda estão vivos. Assim como no final de Legacy. Vale lembrar que no final de Legacy, Delena também está junto ainda. E qualquer modificação que a Julie Plec fizesse nesse meio tempo não faria sentido com o final de The Vampire Diaries, quando ela já mostra o Afterlife de Delena. Então é como se ela já tivesse dado um spoiler do que aconteceria muitos anos na frente, certo? No final de Legacy, todo mundo ficou vivo praticamente, né? A não ser o Landon, mas aí ele é um personagem que foi criado mais ali pra Legacy, então eu não tem problema do Landon não aparecer num filme, por exemplo, mas a Hope a gente sabe que é uma personagem extremamente importante para este universo, mas ela saiu viva, saiu intacta, então tá tudo certo. E aí a gente acaba descobrindo em Legacy o final da Caroline, pois agora ela é a diretora da Escola Salvatore no lugar do Alaric, e a gente também fica sabendo que o Matt agora é o prefeito de Mystic Falls, né? Esse cara que não morre nunca, mas tudo bem. Não vou ficar focando muito nos personagens de Legacy, tipo o MD, o Caleb. Eu vou focar mais em personagens que têm uma ligação mais direta com os outros personagens de The Vampire Diaries e The Originals, ok? Então a Hope, como ela teve um final ok, super participaria do filme e faria muito sentido, porque ela é praticamente a personagem mais importante de The Originals, se você parar pra pensar, porque durante toda a caminhada de The Originals, eles vão contando a história da Hope, quando a Hayley engravida, depois a Hope bebê, depois a Hope criança, depois ela adolescente. Então a gente acompanha o crescimento da Hope em The Originals, não é mesmo? Não estou dizendo que ela é mais importante que os outros personagens, tá? Só quero dizer que a história dela foi mais desenvolvida, porque a gente acompanha a vida inteira dela. Enquanto as gêmeas, nós descobrimos que a Jules, ela não está mais na Escola Salvatore, ela foi dar o rolê ali, até porque a atriz Kaylee Bryant pediu pra sair de Legacy, né? Então não sei se ela toparia participar de um filme, talvez sim, porque ela até participou de uma convenção aí recentemente do universo, então pode ser que ela apareça e faria super sentido as gêmeas aparecer, afinal elas são as filhas da Caroline e do Alaric. E aí a gente também tem o final da Lizzie Saltzman, que se tornou uma Heretic. Então, em um filme, nós acompanharíamos a Lizzie sendo bruxinha e vampira ao mesmo tempo, assim como o seu titio Kai Parker, né? Dito tudo isso também, o Kai Parker, ele teve o seu final em Legacy. Mas vamos combinar que o Kai e a Catherine são personagens que eles podem trazer de volta a qualquer momento, porque eles podem criar uma grande treta da Catherine sair do inferno e voltar e aterrorizar a galera ali no Afterlife. E assim como o Kai, a gente tem esse momento que a Alaric arranca a cabeça do Kai mais uma vez, né? Porque o Kai está sempre perdendo a sua cabeça. Mas também não seria um personagem tão difícil de trazer de volta à vida. Eles podem criar uma justificativa aí facilmente, ao contrário de algumas histórias que, na minha opinião, elas já são tão fechadas que é muito difícil você criar aí uma justificativa. E uma dessas histórias é justamente a história de Delena. Eu acho que não faz muito sentido Delena em um filme, a não ser que seja uma participação especial, pois os dois são humanos agora, eles não estão muito envolvidos no mundo sobrenatural. Isso já foi falado em Legacy em alguns momentos. Eles têm uma filha, a gente já sabe disso também, enfim, eles têm uma família, é bem complicado. E por isso que eu falo pra vocês sobre os casais, porque logo quando começou esse papo sobre um filme de The Vampire Diaries, eu fui ali ver o que a galera tava comentando, e é claro que muita gente ficou falando sobre Estelena acontecer finalmente, e no filme Stefan ficar com a Helena, tipo o Scott Allison no filme. E assim, não é porque eu sou da Helena não, tá, gente? Porque eu, honestamente, hoje em dia, eu não tenho mais idade pra isso, já tô de cabelo branco, ok? Eu não, sabe? Eu não quero saber de treta nenhuma. Se você é Estelena, tá tudo certo. Se você é Delena, tá tudo certo. Tirando o ranço de Delena que algumas Estelenas têm aí, eu paro pra
pensar um pouquinho na história. E não faz sentido nenhum voltar com o filme e Helena acontecer. E se isso acontecer, eu vou ficar extremamente decepcionada. E não pelo fato de ser Helena, mas pelo fato de não ser coerente com a história que foi apresentada até então. Porque, como eu disse pra vocês no comecinho desse vídeo, no meio desse vídeo, Helena viveu uma vida juntos e foram para o Afterlife. E o Stefan está casado com a Caroline, que ainda está viva. Então, imagina o climão. A não ser que aconteça algo ali no Afterlife, aconteça algo na paz que eles estão e role o divórcio de Helena lá na paz. Só que aí, teoricamente, não vai ser mais a paz, né? Então, é complicado você parar pra pensar em Helena ficar juntos. É algo que eles deveriam ter feito, se fosse pra acontecer, lá na série. Agora, depois do final que eles nos apresentaram, na minha humilde opinião, já não faz mais sentido. Por quê? Pra Helena acontecer agora, neste momento, nessa altura do campeonato, eles teriam que trabalhar muito bem essa história. Eu não sei se a duração de um filme seria tempo o suficiente pra isso, porque é uma história rica em detalhes, então eles teriam que justificar muitas coisas pra Stefan ficar com Helena neste momento, ok? Assim como Klaus e Caroline também, tá? Eu adoro Klaus e Caroline, mas na minha opinião, com o final dos personagens, eu acho muito difícil acontecer aí um endgame, até porque o Stefan tá morto e tal, o Stefan tá lá no Afterlife junto com o Klaus, aí de repente Caroline junto, não faz sentido. A não ser que eles fizessem um trisal. Brincadeira, gente. Então, na minha humilde opinião, por favor, não fiquem irritados. Porém, um filme focado em The Original seria mais inteligente, até mesmo Legacy. É claro que não vai fazer um filme de Legacy porque, né, ninguém quer ver monstro, ninguém quer ver essas palhaçadas aí. Mas eu acho que o final de The Vampire Diaries, ele fechou muito a história de alguns personagens, principalmente por conta dessa cena deles no céu especificamente, porque eles ficam presos ali nesse momento e eu não consigo ver Damon e Helena como humanos aí nesse mundo sobrenatural, até porque Legacy já falou que eles não estão mais tão envolvidos, eles estão em outro rolê, eles estão tendo uma vida normal agora. Então ficar cutucando os personagens, a história dos personagens, cara, pelo amor de Deus. Mas a história de The Originals eu acho que faz mais sentido, porque na linha temporal ali, a Rebecca ainda tá viva, a Freya acabou de ter um filho, então eles podem fazer um salto temporal do que aconteceu em Legacy, se colocar, sei lá, 10 anos na frente. E aí a gente pode ver o filho da Freya, por exemplo, a gente pode ter outros desenvolvimentos, até mesmo sobre filha de Helena. Quem sabe ela não apareça aí neste filme, né? Mas se você parar pra pensar, anos se passaram. Ok? Então, por isso que eles têm que tomar cuidado com essa história de linha temporal, porque os personagens estarão envelhecidos, e alguns envelhecidos até demais. Se eles fizerem um filme sobre a linha temporal de Legacy, tipo, 30 anos na frente, 40 anos na frente, pô, não vai fazer sentido. E ao mesmo tempo, a gente já sabe o final de Helena, a gente já sabe que eles vão morrer e ir pro Afterlife. Então, cara, eles vão ter que tomar muito cuidado com esse filme pra não prejudicar as histórias que já foram finalizadas. Entendem o que eu quero dizer? Se esse filme se passar muitos anos depois do final de Legacy, os personagens estarão muito envelhecidos, a não ser a Caroline, né, a nossa Barbie vampira, que continua aí lindíssima, e a Rebecca também. E aí, se você parar pra pensar, né, mas então eles poderiam fazer um filme depois que Helena morresse, depois de muitos anos, que todo mundo já morreu e tá todo mundo já no Afterlife, com exceção da Caroline, que é uma vampira, e aí outras coisas já começam a não ter muita coerência, tipo, aí a gente vai ver a Rebecca humana, aí, sabe, eu não consigo ver uma ação, eu não consigo ver uma coisa assim, então eles precisam tomar muito cuidado com essa história, justamente pra não prejudicar, gente. Eu tenho medo disso, eu tenho medo do que a Julie Plec pode fazer. Eu acho que com uma nova temporada de série, é claro que eu também não queria, porque, assim, eu acho que já deu mesmo, sabe? Eu preferia muito uma história contando acontecimentos antes, tipo a história da família Bennet que eu falei pra vocês. Mas eu acho que, por exemplo, uma nova temporada, eles conseguiriam, sim, trabalhar novas coisas, novas questões e desenvolver histórias diferentes e fazer ali o babado acontecer, até mesmo Helena em uma nova temporada, se eles fizessem o negócio direitinho, podia até rolar. Só que em um filme, cara,
é pouco tempo pra muita coisa, pra muita mudança. Então, eles não poderiam mudar muitas coisas. E um filme pra mim não parece ser interessante justamente por conta de tudo isso que eu falei. Acho que faz mais sentido sobre a história de The Originals, né? Porque não é muito difícil trazer o Klaus de volta à vida. O Klaus, teoricamente, ele ainda tem uma ligação com alguém vivo, que é a Hope, assim como a Hayley também, o Elijah também. Cara, não é muito difícil trazer as pessoas de volta à vida aí em The Originals, mas o problema maior é um filme de The Vampire Diaries, justamente por conta dessa cena final que eles mostram o reencontro de Stefan e Damon no Afterlife e tal. Então, por exemplo, se eles fizerem um filme nesse meio tempo, nessa linha temporal aqui, que o Damon ainda está vivo, e sei lá, trazer o Stefan de volta à vida, já não faz muito sentido, porque a gente sabe que o Damon reencontrou o Stefan anos depois que ele viveu com a Helena, casou e morreu. Eles até falam, né, o Damon achou que nunca mais ia ver o irmão, ele achava que ele não ia pro céu e tal. Então, trazer o Stefan de volta à vida nesse meio tempo já não faz sentido. A não ser que eles coloquem um negócio de tipo, o Damon perdeu a memória. Mas aí ia ficar estranho. Então, o que caga o filme de The Vampire Diaries, na minha opinião, eu sei que eu tô redundante, que eu tô falando a mesma coisa várias vezes. Mas enfim, é só pra vocês colocarem na cabeça de vocês. Essa cena final do Afterlife de Delena é o que mais prende já a história, porque tem que finalizar daquele jeito, porque a gente já viu o final. Senão já envolve outras coisas. Viagem do tempo e coisas que aí, né? Não duvido da Julie Plec. Então eu ficaria mais feliz, talvez, com um filme de The Originals. Eu acho que aí dava pra fazer um negócio legal se a Julie Plec quisesse. Porque aí já liga com Legacy ali, com o final da Hope e tudo mais, então dava pra fazer. E agora que vocês me perguntam, né, Aline, mas esse filme está confirmado, não está confirmado? Depois de tudo isso que eu falei pra vocês, né, eu abri aqui meu coração sobre a minha preocupação com um filme de The Vampire Diaries. Tá confirmado? Não, não tá confirmado, galera. É só a Julie Plec que enlouqueceu mesmo e criou aí essa treta na internet. E a gente que acompanha os bastidores, a gente já sabe que ela sempre faz isso, né? Quando a galera não tá falando muito de The Vampire Diaries, ela sempre dá um jeitinho de rolar um burburinho. E realmente ela conseguiu isso, porque até a treta de Delena versus Estelena ressurgiu. E tá uma confusão, mas não. Ela disse apenas que conversas estão rolando e isso não significa que o filme realmente vai acontecer, porque depende de muitos fatores. Orçamento, se alguma empresa vai abraçar a ideia, se os atores vão querer participar. A gente já sabe que alguns atores provavelmente não topariam participar, então já rola esse conflito aí também, né? Logo quando Legacy acabou, não sei se vocês vão lembrar, mas ela já tinha falado também que estava rolando conversas sobre uma nova série do universo e nunca aconteceu. Então pode ser que o filme aconteça de fato ou que o filme não aconteça. A minha teoria é que a Julie Plec tá louca pra continuar, pra fazer alguma coisa de The Vampire Diaries, porque ela não larga o osso de jeito nenhum. E aí ela acabou criando esse burburinho justamente pra eu e você, nós fãs, ficar falando bastante a respeito, rolar interesse de alguma empresa e querer investir no projeto dela. Então a gente meio que tá dando munição pra Julie Plec, pra ela poder apresentar esse projeto das empresas e falar, ó, galera aqui, ó, tá todo mundo falando, olha só, todo mundo falando de The Vampire Diaries mesmo, acabando há muitos anos atrás, mas só coloquem na cabeça de vocês que não tem nada certo ainda. Eu tô vendo alguns lugares falando como se o filme já tivesse em desenvolvimento, como se o filme já tivesse em gravação, e não é bem assim, tá? Calma que tá ainda em um processo extremamente inicial com apenas conversas. E conversas pode rolar como também pode não rolar. Infelizmente, eu acho que pode rolar sim, tá? Não vou mentir, eu acho que pode acontecer, principalmente porque a galera tá falando bastante a respeito disso. Mas se rolar, eu vou assistir com toda certeza, vou teorizar. Se for ruim, eu vou falar, mas se for bom, eu também vou falar. É claro que a gente fica animado pela nostalgia, pela coisa de ver os personagens mais uma vez. Eu também me empolgo com isso, só de pensar em ver o Klaus Mikaelsen mais uma vez na série, apesar de ter visto ele pessoalmente. Só desculpa aí, galera. Enfim, só de pensar em ver o Klaus de novo, eu já fico extremamente feliz, mas eu também penso na coerência da história e no roteiro. Eu não quero que eles estraguem o universo, que já estragaram um pouquinho com algumas histórias que eles mostraram em Legacy, com uns monstros nada a ver, um porco, um necromancer, uns bichinhos estranhos, tinha ali os deuses
Gente, parando pra pensar, Legacy meio que é um negócio meio sinistro, né? Mas enfim, Enfim. E você, o que você acha sobre um filme de The Vampire Diaries? Você concorda comigo? Ou você não quer saber? Você quer fanservice mesmo? Não importa a coerência de roteiro, você só quer ver os personagens novamente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Agora, se você é uma pessoa que, assim como eu, tá com saudade dos personagens, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação com o roteiro, também comenta aí que eu quero saber. Aqui a gente se respeita, então sem treta, tá, gente? Pelo amor de Deus. 2 anos, vai viver! Para de treta de Stefan versus Damon ou Stelena versus Delena. Gente, eu fiquei abismada. Eu vi hoje uma treta sobre quem atua melhor, Paul Wesley ou Ian Somerhalder. Pelo amor de Deus, galera, vamos viver. Tudo bem amar os dois, eu amei. Tudo bem amar todo mundo, eu amei também. Ai, que coisa, hein? Gente, eu fiquei velha, fiquei chata pra algumas coisas, não entro mais nessas tretas, não. Enfim, vou ficando por aqui, já enrolei demais, esse vídeo já está super longo, mas eu estava com saudade de falar desse universo, mesmo que seja pra reclamar, mesmo que seja pra falar sobre as loucuras da Julie Plec. Então, eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação e não esquece daquele like que me ajuda muito, beleza? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!